Olá, pecuarista do canal do Criador. Sou Alexandre Bisinotto, zootecnista, professor e consultor. Hoje vamos tratar da localização e dimensionamento de coxos mantidos dentro dos pastos. Aquele coxo que permite o acesso dos dois lados para os bovinos do mesmo lote. Para isso, eu trouxe essa imagem para a gente poder analisar. Percebam que é um pasto de grandes dimensões e a gente consegue até observar alguns pontinhos brancos sobre a pastagem, que são provavelmente aqui animais Nelores distribuídos sobre ela. Bom, e aí eu pergunto para vocês, qual seria o local então mais adequado para a gente poder instalar este coxo saleiro? Considerando para esta circunstância as condições ideais que a gente deveria ter como pré-requisito, que seria tentarmos aí buscar uma economia de energia, por exemplo, para esses animais se deslocarem o mínimo possível até chegar ao coxo de sal. Nessa circunstância, o ideal então seria na região mais central deste pasto. Com isso, teríamos então uma certa distância equivalente entre as extremidades do pasto e o coxo. Bom, se nós observarmos de uma forma um pouco mais criteriosa, o que a gente pode observar no entorno, no contorno deste pasto? Dá para a gente então observar ali ao fundo do lado direito uma certa lâmina d'água. E isso faz alguma diferença para que nós possamos então localizar melhor o coxo para suplementação desses animais? Sim, eu diria até que seria uma situação estratégica de localização. Por quê? Porque normalmente os animais ingerem um pouco do sal, depois vão beber um pouco de água e retornam, alguns deles, para poder fazer a complementação dos minerais que ele ainda não atingiu na primeira ingesta do dia. Então, considerando isso e considerando a fonte de água, nós deveríamos instalar este coxo nessa situação mais próximo do coxo d'água. Ou então, na melhor das hipóteses, achar uma maneira de instalar ali na região central deste piquete não só o coxo de sal, mas também um coxo para a oferta de água. Aí sim estaríamos na situação mais adequada, de melhor oferta para os animais dentro desse ambiente de pastejo. Bom, uma vez localizado o coxo dentro do piquete, ou dentro do pasto, vem uma pergunta que é comum. Bisinotto, como é que eu faço então para dimensionar coxos saleiros para pastos independentes? Para pastos onde eu crio categorias animais diferentes e aí então eu preciso oferecer, por exemplo, suplementos minerais diferentes. Bom, neste caso, eu trouxe aqui para vocês um exemplo para a gente poder planejar isso de uma forma um pouco mais adequada. Este exemplo mostra para a gente então um pasto com 30 bovinos e outro com 40 bovinos. Não é? Então vamos ver como é que a gente faz para proceder então o dimensionamento destes coxos. Para o pasto 1, eu considero então as seguintes informações. Eu tenho um lote de 30 cabeças, uma área de chegada mínima de 5 centímetros por cabeça e um acesso duplo a esse coxo, ou seja, os animais daquele mesmo piquete acessam os dois lados desse coxo. Isso então me gera um cálculo que seria 30 cabeças vezes 5 centímetros dividido por 2, que seria o número de lados, não é? O que resultaria em um comprimento mínimo de 75 centímetros para este coxo. Tá ok? No caso do pasto 2, as informações me indicam o seguinte: 40 bovinos, área de chegada com 5 centímetros, acesso dos dois lados. Essa medida mínima, então, seria de 1 metro de comprimento, pelo menos para poder atender aos 40 animais que estão colocados aqui neste pasto 2. Bom, com isso teríamos então
a seguinte distribuição: um coxo para esses 30 animais, com pelo menos 75 centímetros de área de chegada. É lógico que você vai fazer um coxo um pouco maior, né? Mas a área mínima seria essa. E do outro lado, um com pelo menos 1 metro de chegada para poder atender os 40 animais ali disponíveis neste piquete. Chamando a atenção para vocês com estas imagens que não importa o tipo de material que você use, o que importa é a área mínima de chegada e que preferencialmente esses animais tenham acesso a coxos cobertos, porque isso garante um suplemento de melhor qualidade a ser oferecido para eles, independente da estação do ano. É isso aí para esta semana. Para a próxima semana, nós estaremos aqui tratando com vocês do planejamento e instalação de coxos para a suplementação de bezerros na fase de cria. Aquele famoso coxo creep feeding, ok? Aguardo vocês e até lá!